Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira com vocês? Mais um vídeo aqui pro nosso canal, não tenho esse canal, antigo canal Na Cama. O vídeo de hoje é sobre o sexo e alguns tabus. Mas antes de entrar no assunto, vou recomendar um filme chamado Eu Não Sou um Homem Fácil. É um filme de comédia, mas também que faz você pensar em algumas coisas da vida e também entra um pouco nessa questão de sexo e tabus. Eu não vou falar muito sobre o filme, porque eu vou fazer depois um outro vídeo só sobre esse filme. Mas o que eu vou falar desse filme é só o comecinho, só os primeiros 5 minutos, que é o seguinte, para dar um contexto a esse vídeo de hoje. E é o seguinte, tem um cara que ele lança um aplicativo, que é um aplicativo sexual, de humor, na verdade. Eles até deixam bem claro no filme que é de humor. Que é o quê? É um aplicativo que compara quantas transas o cara teve ano após ano. Ou seja, 2015 ele transou quantas vezes? 2016 transou quantas vezes? 2017 transou quantas vezes? 2018 transou quantas vezes? E assim por diante. E também marca o percentual das mulheres com as quais ele transou. Transou mais com loira, com morena, com ruiva, com gordinha, com magrinha, etc e tal. E no filme fica uma coisa no ar como se fosse um aplicativo meio machista. Até tem na equipe que trabalha com esse cara uma mulher que questiona ele, pô, e as mulheres ficam onde nesse aplicativo e tal. Só que fica bem claro que é uma questão de humor, que é um aplicativo pessoal para ele ver os dados dele com ele mesmo, não é para comparar os dados dele com outros caras. Mas, de qualquer forma, o que acontece? Acontece algumas paradas no filme, que eu não vou falar agora para deixar o assunto para outro vídeo. E acontece que aparece uma mulher e lança o aplicativo igualzinho a desse cara, só que exatamente o oposto. Que é para comparar quantas transas a mulher teve ano após ano e o percentual dos homens com que a mulher transou. E o cara fica bravo, e aí no filme deixa-se uma questão dele ter ficado bravo. Ah, ele ficou bravo só porque uma mulher lançando o aplicativo. Não, ele ficou bravo porque o aplicativo é uma cópia descarada do aplicativo que ele queria ter lançado e não foi aprovado. Mas aí é outras questões que eu vou falar no outro vídeo. O contexto desse vídeo é o quê? Para falar justamente sobre um pouco desse preconceito de machismo e feminismo, do vitimismo, do mimimi, etc e tal. Por quê? No aplicativo, as mulheres que o cara transou. Só que o cara não transou sozinho. As mulheres também quiseram transar com ele da mesma forma que ele quis transar com elas. As mulheres foram para a cama com ele da mesma forma que ele quis ir para a cama com elas. Ou seja, são adultos independentes que tiveram a química, tiveram a vontade e foram lá e transaram. Ponto final. Não tem machismo, não tem feminismo. Tem o ato sexual. Porque para haver o ato sexual, tem que ter as duas partes envolvidas. Os dois têm que estar com vontade de fazer sexo. E não tem nada demais. O problema dos preconceitos, e principalmente dessa parte de machismo e feminismo, entra justamente na cabeça das pessoas, tanto na cabeça dos homens quanto na cabeça das mulheres. Mas de que forma? A mulher mesmo fica pensando, nossa, o que ele vai pensar de mim e tal, não sei o quê. E não é assim. Tem homem que é machista? Infelizmente tem. Tem sim. Assim como tem mulher que é feminista. Só que o feminismo tem duas questões. Tem o feminismo antigo, que quando a mulher não podia votar, não podia trabalhar, a mulher tinha que ficar totalmente dependente do cara, etc e tal. E tem o feminismo recente, que não faz tanto sentido, porque as feministas recentes querem mudar a cabeça dos machistas. Só que como que você muda a cabeça de quem tem uma mente pequena, uma mente fechada, a ponto de ser machista? Estamos em 2018, passou da hora de evoluir. É querer dar murro e ponta de faca, não vai adiantar. Agora, uma coisa é ser machista, outra coisa é cometer crimes. Outra coisa é ter assédio sexual, cometer o ato de assédio sexual, cometer o ato de abuso, de estupro e tal. Isso daí são crimes que são coisas diferentes de ser um pouco mais machista ou conservador, etc e tal. Uma outra questão muito interessante que gera muito preconceito é a questão da orientação sexual. É misturar orientação sexual com caráter, com índole, com religiosidade, com política. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São assuntos totalmente diferentes. Assim como o próprio ato sexual. Não pode falar que a pessoa tem tal índole, tem tal caráter, tem tal religião, tem tal ideologia política porque ela transa. Não faz sentido. Ou porque ela tem tal fetiche. Não faz sentido. Isso daí é uma coisa absurda que, cara, 2018 é um absurdo ter pessoas que misturem essas coisas. São coisas totalmente separadas, coisas totalmente diferentes.
O ato sexual em si, a maioria das pessoas gosta de ter o ato sexual, gosta de fazer sexo. Vamos tirar uma minoria, que são, sei lá, os celibatários, que não gostam de fazer sexo, os assexuados, que por algum motivo tem a libido baixo, ou não tem tanto a questão hormonal funcionando direito, enfim. Entre os que também têm as questões religiosas envolvidas no meio, políticas, porque foram criadas assim. Mas são coisas que têm que ser separadas, porque são coisas totalmente diferentes. Como eu disse no começo, para ter o ato sexual tem que ter as duas pessoas envolvidas. Se tem uma pessoa só, é masturbação, não é ato sexual. Então, o que acontece? Os preconceitos surgem por misturar essas coisas, que não podem ser misturadas, que são coisas diferentes. Caráter, índole, próprio caráter é uma coisa, índole é outra coisa totalmente diferente de caráter. Elas são parecidas, mas são diferentes. E a questão do sexo também é diferente. A questão da orientação sexual. Qual é a única diferença que existe na questão da orientação sexual entre hétero, homo e bissexual? É com quem você vai para a cama. É por quem você sente atração e tesão. Por exemplo, eu sou homem, eu sou hétero. Por que eu posso falar que eu sou hétero? Porque eu só sinto atração, só sinto tesão e só transo, só tenho ato sexual com mulher. Se eu fosse homossexual, eu teria atração, tesão e só transaria com homem. Se eu fosse bissexual, eu transaria, sentiria atração e tesão tanto com homem quanto com mulher. E ponto final. Não existe outra diferença nenhuma em questão da orientação sexual. Quando a gente simplifica assim, fica muito mais fácil acabar com os preconceitos que existem, com os tabus idiotas que existem, que já passou da hora, já século XXI, 2018, quase meio do ano já de 2018, e as pessoas ainda têm esses tabus idiotas. Por quê? Por falta de informação, por medo, por misturar caráter, ídole, religiosidade, política, etc., com sexo, com orientação sexual, que são coisas totalmente diferentes. Então tá aí o vídeo, paz para todos, fui!